Jesus também indicou aos seus próprios discípulos e colaboradores o perigo que corriam de acabar no fogo eterno. Eles percorreram cidades e vilas anunciando o reino de Deus, curando os enfermos e expulsando demônios do corpo dos possuídos. Eles voltaram encantados com tudo isso e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus: Vi Satanás cair do céu como um raio. Ele queria aconselhá-los a não se orgulharem do que haviam feito, porque o orgulho havia mergulhado Lúcifer no inferno. Um jovem rico estava se afastando de Jesus, triste, porque tinha sido convidado a vender seus bens e dá-los aos pobres. O Senhor comenta o que aconteceu desta forma: Em verdade vos digo, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Com estas palavras, os discípulos ficaram consternados e perguntaram: Quem pode ser salvo então? E Jesus, fixando seu olhar neles, disse: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Com estas palavras, Jesus não quis condenar a riqueza, que em si não é má, mas quis que compreendêssemos que quem a possui corre grave perigo de atacar de forma desordenada ao seu coração, a ponto de perder de vista o paraíso e o risco concreto da condenação eterna. Para os ricos que não praticam a caridade, Jesus ameaçou um perigo maior de acabar no inferno. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e festejava abundantemente todos os dias. Um mendigo chamado Lázaro estava deitado à sua porta, coberto de feridas, ansioso para se alimentar do que caía da mesa do homem rico. Até os cachorros vieram lamber suas feridas. Um dia, o pobre homem morreu e foi carregado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado. Parado no inferno em meio a tormentos, ele ergueu os olhos e viu Abraão e Lázaro à distância ao lado dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e molhar minha língua, porque esta chama me tortura. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens durante a tua vida, e Lázaro também os seus males. Mas agora ele está consolado, e você está no meio de tormentos. Além disso, um grande abismo se estabelece entre você e nós. Aqueles que querem passar por você não podem, nem podem cruzar para nós de lá. E ele respondeu: Então, pai, por favor, mande-o para a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Admoeste-os para que não venham também a este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, escute-os. E ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão respondeu: Se eles não derem ouvidos a Moisés e aos profetas, mesmo que um ressuscite dos mortos, eles não serão persuadidos. Os perversos dizem: Esta parábola evangélica, além de garantir a existência do inferno, sugere também a resposta a dar a quem se atreve a dizer tolamente: Só acreditaria no inferno se alguém do além viesse me dizer. Quem quer que se expresse dessa forma, geralmente já está no caminho do mal, e não acreditaria mesmo se visse um morto ressuscitado.
Se por hipótese alguém viesse do inferno hoje, tantos corruptos ou indiferentes, que para continuar vivendo em seus pecados sem remorso, se interessam que o inferno não exista, diriam sarcasticamente: mas isso é loucura, não vamos dar ouvidos a ele. O número de condenados. Nota sobre o tema O número de condenados, discutido na página 15. Pela maneira como o autor trata a questão do número dos condenados, percebe-se que a situação de sua época até a nossa mudou profundamente. O autor escreveu numa época em que na Itália, pouco ou muito, quase todos tinham alguma ligação com a fé, mesmo que apenas na forma de memórias distantes, nunca completamente esquecidas, que quase sempre emergiam à beira da morte. No nosso tempo, porém, mesmo nesta pobre Itália, outrora católica, e que o Papa hoje chegou a definir como terra de missão, muitos, sem mais ter uma vaga recordação da fé, vivem e morrem sem qualquer referência a Deus, e sem perguntar o problema da vida após a morte. Muitos vivem e morrem como cães, disse o cardeal Siri, também porque muitos padres são cada vez menos solícitos em cuidar dos moribundos e em lhes oferecer a reconciliação com Deus. É claro que ninguém pode dizer quantos são os condenados, mas, considerando a atual disseminação do ateísmo, da indiferença, da inconsciência, da superficialidade e da imoralidade, eu não seria tão otimista quanto o autor ao dizer que poucos são condenados. Ouvindo que Jesus falava muitas vezes do céu e do inferno, os apóstolos um dia perguntaram-lhe: quem então pode ser salvo? Jesus, não querendo que o homem penetrasse em tão delicada verdade, respondeu evasivamente: entra pela porta estreita, porque a porta é larga e o caminho que conduz à perdição é espaçoso, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita é a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que o encontram. Qual é o significado dessas palavras de Jesus? O caminho do bem é duro, porque consiste em dominar a turbulência das próprias paixões para viver conforme a vontade de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho do mal, que leva ao inferno, é confortável e é trilhado por muitos, pois é muito mais fácil correr atrás dos prazeres da vida, satisfazendo o orgulho, a sensualidade, a ganância. Bem, alguém pode concluir pelas palavras de Jesus que alguém pode pensar que a maioria dos homens irá para o inferno. Os santos padres, e em geral os moralistas, afirmam que muitos serão salvos. Aqui estão os argumentos que eles levam. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele dá a todos os meios para alcançar a felicidade eterna. Nem todos, porém, se apegam a esses dons e, tornando-se fracos, permanecem escravos de Satanás nesta vida e na eternidade. No entanto, parece que a maioria vai para o céu. Aqui estão algumas palavras consoladoras que encontramos na Bíblia. Grande é a redenção com ele. E ainda, este é o meu sangue da aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, muitos são os que se beneficiam da redenção do Filho de Deus. Olhando rapidamente para a humanidade, vemos que muitos morrem antes de chegar ao uso da razão, quando ainda não são capazes de cometer pecados graves. Eles certamente não irão para o inferno. Muitos vivem na total ignorância da religião católica,
mas sem culpa própria, estando em países onde a luz do Evangelho ainda não alcançou. Estes, se observarem a lei natural, não irão para o inferno, porque Deus é justo e não dá um castigo imerecido. Depois, aos inimigos da religião, os libertinos, os corruptos. Nem todos vão acabar no inferno, porque na velhice, com o fogo das paixões diminuindo pouco a pouco, eles vão facilmente voltar para Deus. Quantas pessoas maduras, depois das decepções da vida, retomam a prática da vida cristã? Muitas pessoas mais retornam à graça de Deus porque são provadas pela dor, ou por causa de um luto familiar, ou porque suas vidas estão em perigo. Quantos morrem bem nos hospitais, nos campos de batalha, nas prisões ou dentro da família? Não são muitos os que recusam os confortos religiosos no final da vida, porque perante a morte, normalmente os olhos se abrem e tantos preconceitos e arrogâncias desaparecem. No leito de morte, a graça de Deus pode ser muito abundante, porque é obtida da oração e sacrifícios de parentes e outras pessoas boas que oram todos os dias pelos moribundos. Embora muitos sigam o caminho do mal, um bom número retorna para Deus antes de entrar na eternidade.